O que nós vamos falar agora talvez seja uma das coisas mais importantes para entender. Por que algumas pessoas evoluem e outras continuam presas no mesmo lugar? Porque existe uma guerra invisível acontecendo dentro da mente humana. Uma guerra pela sua atenção, pela sua direção, pelo seu foco. E talvez muitas pessoas nunca tenham percebido que existem âncoras invisíveis prendendo a própria vida delas. Aquilo que você vai ouvir agora tem relação com uma das chaves mais importantes para desbloquear a mente e conseguir atingir o alvo certo. Porque talvez o problema nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez o problema seja para onde sua mente está navegando. E talvez seja exatamente aí que entra uma das maiores chaves da evolução humana: renúncia. Porque muitas pessoas querem crescer, evoluir, aprofundar e transformar a própria vida, mas não querem abrir mão das coisas que continuam prendendo sua direção. E talvez seja impossível atravessar oceanos profundos, continuando preso em várias âncoras ao mesmo tempo. Porque toda direção exige escolha, e toda escolha também exige abrir mão de outras direções. Talvez seja exatamente por isso que poucas pessoas conseguem alcançar profundidade verdadeira. Porque profundidade exige permanecer. Exige foco contínuo, exige proteger a própria atenção, exige aprender a dizer não para aquilo que enfraquece sua direção. E quanto mais eu observava tudo isso, mais eu percebia que talvez o segredo não seja apenas esforço, talvez o segredo seja acertar o alvo certo. Porque quando a mente encontra uma direção verdadeira e começa a sentir prazer saudável naquela construção, algo começa a mudar. A atenção para de fugir constantemente. A energia começa a caminhar na mesma direção. A profundidade começa a crescer. E aos poucos, a pessoa deixa de apenas tentar sobreviver no mar e começa finalmente a navegar com propósito. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas conseguem crescer tanto na vida. Porque em algum momento elas decidiram parar de lançar arpões para todos os lados e escolheram permanecer profundamente no mesmo alvo. E talvez uma das coisas mais perigosas da vida moderna seja que muitas pessoas acreditam que apenas consumir conteúdo significa evolução. Mas existe diferença entre consumir e aprofundar. Existe diferença entre assistir e transformar. Porque aprender profundamente exige muito mais do que apenas assistir aulas. Exige presença, direção, disciplina, constância e percepção da própria mente. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas conseguem transformar completamente suas vidas, enquanto outras continuam apenas acumulando informação sem profundidade verdadeira. Porque informação sozinha não muda a direção. O que muda a direção é aquilo que domina o foco, o prazer, a atenção e a energia emocional da mente. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem cansadas mentalmente. Porque a atenção delas nunca descansa em uma direção verdadeira. Tudo disputa a mente humana. Notificações, vídeos rápidos, redes sociais, distrações constantes, pensamentos, preocupações, ansiedade, prazer imediato. E quanto mais a mente se acostuma com velocidade, mais difícil fica permanecer em processos lentos que exigem profundidade. Talvez seja exatamente por isso que hoje existem tantas pessoas começando, mas poucas permanecendo, poucas aprofundando. Poucas atravessando oceanos inteiros, porque atravessar oceanos exige direção contínua. E direção contínua exige renúncia. Talvez essa seja uma das maiores verdades da vida. Toda construção profunda exige abrir mão de alguma coisa. Um músico renuncia a distrações para aprofundar a habilidade. Um atleta renuncia conforto para desenvolver resistência.
Uma pessoa que deseja crescer espiritualmente precisa aprender a proteger a própria mente, porque enquanto a atenção permanecer espalhada, a profundidade continuará enfraquecida. E talvez seja exatamente aí que muitas pessoas nunca conseguem alcançar aquilo que poderiam se tornar. Não porque lhes falta capacidade, mas porque nunca aprenderam a proteger a direção da própria mente. Talvez uma das maiores dificuldades da evolução humana seja que muitas pessoas querem crescer sem perceber aquilo que está prendendo a direção da própria mente. Hoje existem milhares de cursos online, milhares de vídeos, milhares de aulas. E mesmo assim, muitas pessoas continuam sem profundidade. E talvez o problema não esteja apenas na falta de informação. Talvez o problema esteja na direção da atenção humana, porque muitas pessoas querem aprender, mas ao mesmo tempo continuam vivendo presas nas mesmas âncoras. Querem evoluir, mas continuam entregando tempo, energia, atenção e prazer para distrações que puxam a mente para outras direções. E sem perceber, acabam vivendo divididas. Uma parte quer crescer, mas outra parte continua presa na televisão, no celular, nas redes sociais, na distração constante, no prazer rápido e nos hábitos automáticos. Então a pessoa compra cursos, assiste aulas, começa motivada, mas nunca consegue aprofundar verdadeiramente, porque profundidade exige presença, atenção contínua, foco emocional e direção. E talvez seja exatamente aí que um professor verdadeiro consegue perceber algo que muitos alunos não enxergam sozinhos. Porque um professor atento não observa apenas as mãos do aluno, a técnica ou os exercícios. Ele começa a observar a direção da mente daquele aluno. Então ele pergunta: como está sua rotina? O que mais ocupa sua atenção? O que mais entrega prazer para sua mente? Onde sua energia está sendo investida? E talvez seja exatamente nesse momento que o verdadeiro problema começa a aparecer. Porque muitas vezes o aluno possui capacidade, instrumento, acesso e oportunidade. Mas sua mente continua emocionalmente presa em outras direções. E quanto mais prazer essas distrações entregam, mais difícil fica permanecer profundamente conectado em algo que exige tempo, repetição, paciência e construção lenta. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas passam anos tentando evoluir, mas continuam sempre no mesmo lugar. Não porque lhes falta inteligência, mas porque nunca aprenderam a identificar o que está roubando sua atenção, o que está enfraquecendo sua profundidade, o que está mudando sua direção e o que está prendendo sua mente. Porque talvez o verdadeiro crescimento não comece apenas no treino. Talvez ele comece no momento em que a pessoa finalmente percebe para onde sua mente está navegando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Durante muito tempo, eu pensei que entendia minha própria vida, mas existiam coisas acontecendo dentro da minha mente que eu ainda não conseguia enxergar. E talvez seja exatamente isso que acontece com muitas pessoas, porque às vezes o problema não está na falta de capacidade. O problema está naquilo que está prendendo nossa direção sem percebermos. E foi tentando entender isso que eu comecei uma jornada para descobrir por que algumas pessoas evoluem profundamente, enquanto outras continuam presas nas mesmas fases durante anos. E quanto mais eu observava tudo isso, mais eu percebia uma coisa: aquilo que domina nossa atenção começa lentamente a dominar também nossa direção. Existem pessoas que passam anos tentando evoluir, mas continuam presas nas mesmas coisas. Anos estudando, anos treinando, anos tentando mudar,
Mas quando olham para trás, parece que quase nada mudou. E o mais estranho é que muitas dessas pessoas não são burras, não são incapazes, não são sem talento. Então por que isso acontece? Porque algumas pessoas conseguem evoluir profundamente, enquanto outras continuam girando em círculos durante anos. Muitas vezes a pessoa tem instrumento, tem tempo, tem acesso, tem oportunidade, mas mesmo assim não consegue desenvolver profundidade. Então talvez o problema não seja apenas falta de capacidade, talvez exista alguma coisa prendendo a direção da mente humana. 2. Mostrar por que o problema existe. A mente humana tende a seguir aquilo que dá mais prazer emocional. E aquilo que dá mais prazer começa a puxar atenção, energia, tempo e foco. Então, mesmo quando uma pessoa diz que quer evoluir, muitas vezes a atenção dela continua presa em outras coisas. Distrações, prazer rápido, conforto imediato, hábitos automáticos. E aos poucos, a mente começa a ficar dividida. Uma parte quer crescer, mas outra parte continua correndo atrás daquilo que entrega recompensa mais fácil. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica desenvolver foco profundo, porque evolução profunda exige atenção contínua, repetição, presença mental, tempo, disciplina e conexão emocional com aquilo que está sendo desenvolvido. Quando a atenção vive espalhada, a evolução também fica espalhada. 3. Explicar o problema. A mente funciona como um sistema inteiro. Existe a parte consciente que tenta decidir direção, mas também existem hábitos automáticos, emoções, impulsos e padrões aprendidos durante anos. Muitas vezes a pessoa acredita que controla totalmente a própria vida, mas sem perceber está sendo puxada por hábitos emocionais que se repetem automaticamente. E é por isso que muitas pessoas começam e param, motivam e desanimam, sonham, mas não constroem. Porque a atenção delas nunca permanece profundamente no mesmo lugar durante tempo suficiente. A energia mental fica dividida. E quanto mais distrações dominam o prazer da mente, mais difícil fica manter profundidade em algo realmente importante. Talvez seja por isso que algumas pessoas passam 10 anos fazendo a mesma coisa, mas continuam sempre no mesmo nível. Não porque sejam incapazes, mas porque a mente delas nunca conseguiu permanecer profundamente alinhada com aquilo. 4. Solucionar o problema para evoluir profundamente. Não basta apenas querer, é necessário proteger a direção da atenção. A pessoa precisa identificar o que rouba seu foco, o que prende sua energia, o que domina seu prazer, o que distrai sua mente. Porque aquilo que domina a atenção começa lentamente a dominar a direção da vida. E talvez uma das maiores chaves da evolução humana seja alinhar prazer, atenção e propósito na mesma direção. Quando a mente começa a sentir prazer saudável naquilo que constrói, o foco se fortalece, a repetição aumenta, a profundidade aparece, e aos poucos a pessoa começa finalmente a sair do mesmo lugar. Talvez o problema nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez existam âncoras invisíveis prendendo a mente humana sem que ela perceba. Esse problema existe porque a mente humana tende a caminhar na direção daquilo que entrega mais prazer emocional. E talvez muitas pessoas nunca tenham percebido isso, porque quando alguma coisa gera prazer, a mente automaticamente começa a entregar mais atenção para aquilo. E quanto mais atenção uma coisa recebe, mais espaço ela começa a ocupar dentro da vida da pessoa. Então, muitas vezes alguém diz, eu quero evoluir, eu quero mudar, eu quero crescer, mas sem perceber, a direção da atenção dela continua presa em outras coisas. E é exatamente aí que o problema começa. Porque evolução profunda exige atenção contínua, presença, repetição, foco, energia mental e conexão emocional com aquilo que está sendo desenvolvido.
Só que a mente humana vive cercada de distrações, e essas distrações normalmente entregam prazer rápido, prazer fácil, prazer imediato, prazer sem esforço profundo. Então, a mente começa naturalmente a correr atrás daquilo que entrega a recompensa mais rápida. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica desenvolver profundidade em algo importante. Porque a atenção da pessoa começa a ficar espalhada. Uma parte dela quer construir, mas outra parte continua presa, em distrações, em hábitos automáticos, em prazeres rápidos, em coisas que roubam tempo e energia sem que ela perceba. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas passam anos tentando evoluir, mas continuam sempre nas mesmas coisas. Não porque sejam incapazes, não porque nasceram sem talento, mas porque a mente delas nunca consegue permanecer profundamente alinhada com aquilo que realmente poderia transformar suas vidas. A atenção fica dividida, a energia mental fica dividida, e quando a atenção vive sendo puxada para várias direções, a profundidade nunca consegue crescer de verdade. Talvez seja por isso que algumas pessoas começam cursos e abandonam, começam projetos e desistem, treinam durante anos, mas continuam sempre no mesmo nível. Porque existe uma guerra invisível acontecendo dentro da mente humana, uma guerra pela atenção, e aquilo que vence essa guerra começa lentamente a definir a direção da vida da pessoa. Talvez seja por isso que muitas pessoas sentem que o tempo passa, mas continuam presas no mesmo lugar, porque enquanto tentam crescer em uma direção, existem outras coisas puxando suas emoções, seu prazer, sua atenção e sua energia para caminhos completamente diferentes. E quanto mais prazer essas distrações entregam, mais difícil fica manter profundidade naquilo que realmente exige tempo, presença, constância e construção lenta. Porque tudo aquilo que cresce profundamente precisa de atenção profunda. E talvez esse seja um dos maiores problemas da mente humana moderna. Uma mente cercada de distrações demais e profundidade de menos. Muitas pessoas acreditam que evolução depende apenas de tempo, esforço ou vontade. Mas talvez exista algo muito mais profundo acontecendo dentro da mente humana. Porque não basta apenas querer alguma coisa. A mente precisa permanecer conectada profundamente naquela direção durante tempo suficiente. E é exatamente aí que muitas pessoas acabam se perdendo. Porque a mente humana se acostuma facilmente com prazer rápido. E quanto mais prazer rápido uma coisa entrega, mais difícil fica desenvolver paciência para construções lentas. Talvez seja por isso que hoje existem tantas pessoas ansiosas, cansadas, distraídas e sem profundidade. Porque a atenção delas nunca permanece parada tempo suficiente no mesmo lugar. Tudo disputa nossa atenção. Televisão, celular, redes sociais, vídeos rápidos, pensamentos, emoções, preocupações, hábitos automáticos. E sem perceber, a mente vai sendo puxada para várias direções ao mesmo tempo. Então, a pessoa acredita que está tentando evoluir, mas na verdade, sua energia mental continua espalhada. E quando a energia fica espalhada, a profundidade enfraquece. Talvez seja por isso que algumas pessoas treinam durante anos, mas continuam sempre no mesmo nível, porque profundidade não nasce apenas do tempo. Profundidade nasce da qualidade da atenção. E talvez muitas pessoas nunca tenham percebido isso, porque elas acreditam que basta estar presente, treinar um pouco, tentar às vezes. Mas evolução profunda exige muito mais do que isso. Ela exige presença verdadeira, atenção contínua, repetição consciente, foco emocional e direção. E quanto mais distraída a mente fica, mais difícil se torna construir alguma coisa profunda na vida.
Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas possuem tanto potencial, mas nunca conseguem alcançar aquilo que poderiam se tornar. Porque a capacidade existe, mas a atenção delas foi capturada por outras coisas. E aquilo que captura nossa atenção por tempo suficiente começa lentamente a capturar também nossa direção. Talvez seja por isso que existem pessoas extremamente inteligentes, mas sem direção. Pessoas com talento, mas sem profundidade. Pessoas com potencial, mas presas em ciclos que se repetem durante anos. Porque a mente humana pode começar a amar exatamente aquilo que impede sua evolução. E talvez essa seja uma das coisas mais perigosas da vida. Quando a mente cria prazer em coisas que não constroem profundidade, ela começa lentamente a abandonar aquilo que realmente poderia transformá-la. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica desenvolver disciplina, constância, presença e foco verdadeiro. Porque a mente passa a buscar apenas aquilo que entrega recompensa rápida. Então, aos poucos, a pessoa perde a capacidade de permanecer profundamente conectada em uma construção lenta. E tudo aquilo que possui profundidade na vida exige construção lenta. Um músico precisa de anos, um pianista precisa de repetição profunda, uma mente forte precisa de treinamento contínuo, uma vida equilibrada exige consciência constante. Mas o problema é que a mente moderna foi acostumada com velocidade. Tudo hoje entrega prazer rápido, informação rápida, distração rápida, recompensa rápida. E quanto mais a mente se acostuma com isso, mais difícil se torna permanecer em processos que exigem silêncio, tempo, repetição e profundidade. Talvez seja por isso que tantas pessoas desistem antes de alcançar profundidade verdadeira. Porque elas começam algo, mas antes que a construção fique forte, a atenção delas já foi capturada por outra coisa. E assim, a vida vai ficando cheia de começos, tentativas, interrupções e ciclos inacabados. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem que possuem capacidade para muito mais, mas nunca conseguem alcançar aquilo que imaginavam. Não porque lhes falta inteligência, mas porque lhes falta profundidade contínua. E profundidade contínua só nasce quando atenção, energia, prazer e direção começam finalmente a caminhar para o mesmo lugar. Então, qual seria a solução para esse problema? Talvez a solução não seja apenas tentar mais, forçar mais ou sofrer mais. Porque enquanto a mente continuar sentindo mais prazer nas distrações, ela continuará querendo mudar de direção. Então, talvez uma das maiores chaves da evolução humana seja acertar o alvo certo, porque aquilo que recebe mais prazer, mais atenção, mais energia emocional e mais foco começa lentamente a dominar a direção da vida. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem trocando de direção o tempo inteiro. Elas começam algo, mas antes de aprofundarem, a mente delas já foi puxada para outra coisa. Então, para desenvolver profundidade verdadeira, é necessário proteger a direção da atenção, bloquear aquilo que rouba tempo, identificar distrações que enfraquecem o foco, remover âncoras que impedem a mente de avançar, porque enquanto existirem forças emocionais puxando a atenção para várias direções, a profundidade nunca consegue crescer completamente. Talvez por isso algumas pessoas conseguem alcançar níveis tão altos em determinadas áreas, porque em algum momento da vida, elas prenderam profundamente sua atenção naquele alvo e permaneceram ali durante anos. Enquanto muitas pessoas trocam constantemente de direção, elas permaneceram. Enquanto muitos desistiram, elas continuaram aprofundando. E quanto mais tempo a mente permanece alinhada na mesma direção, mais profundidade ela desenvolve.
Talvez o segredo não seja apenas ter talento. Talvez o segredo seja fazer a mente sentir prazer saudável naquilo que constrói. Porque quando a mente começa a amar profundamente aquilo que desenvolve, o foco muda, a atenção muda, a direção muda. E a própria mente para de querer fugir constantemente para outros caminhos. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas conseguem construir coisas tão profundas na vida. Porque elas não deixaram a atenção delas espalhada em várias direções. Elas escolheram um alvo e permaneceram nele tempo suficiente para desenvolver profundidade verdadeira. Reflexão. Muita gente vê alguém tocando piano, teclado ou violão e pensa que aquilo nasceu pronto, mas por trás de cada música existe algo que quase ninguém vê: treino, repetição, disciplina, paciência, constância. Na música, o ouvido precisa aprender, as mãos precisam aprender, o cérebro precisa aprender, e isso leva tempo. Uma bailarina demora anos até conseguir dançar nas pontas com equilíbrio. Antes disso, ela precisa fortalecer o corpo, aprender postura e desenvolver precisão. No circo também é assim. O trapezista treina constantemente. No Globo da Morte, várias pessoas entram ali dentro, confiando totalmente no treino e na concentração umas das outras. Porque a habilidade sem prática enfraquece. E na música acontece algo parecido. Quando treinamos todos os dias, o corpo começa a criar memória, fluidez e percepção. A música deixa de ser apenas notas e começa a virar linguagem. Mas existe uma diferença importante. Na música, se errar uma nota, você continua aprendendo. Mas no Globo da Morte, um erro pode custar a vida. E isso faz pensar sobre a própria vida. Porque muitas vezes queremos crescer, melhorar e vencer certas batalhas, sem disciplina, sem constância e sem perseverança. Mas as coisas profundas não são construídas rapidamente. A Bíblia mostra isso quando diz: tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Existe tempo para aprender, tempo para crescer, tempo para amadurecer. Até Davi, antes de enfrentar Golias, passou muito tempo treinando sozinho, cuidando das ovelhas, aprendendo a lutar em batalhas que ninguém via. Muitas vezes, Deus trabalha primeiro no processo, antes de mostrar o resultado. Na música é igual. Antes da fluidez existir, houve repetição. Antes da habilidade existir, houve treino invisível. Antes da confiança existir, houve erros e tentativas. Porque toda habilidade forte é construída aos poucos, com prática, paciência e perseverança. E foi exatamente aí que eu comecei a perceber algo muito importante sobre a mente humana. Porque muitas pessoas passam anos praticando, mas nunca chegam na profundidade. E talvez o problema não seja apenas falta de treino, talvez seja falta de percepção. Porque existe diferença entre repetir e compreender. Existe diferença entre executar e discernir. Muita gente toca músicas, mas poucas realmente entendem o caminho da música. E talvez na vida aconteça exatamente a mesma coisa. Muitas pessoas vivem no automático, repetem hábitos, repetem ciclos, repetem comportamentos, mas poucas realmente param para perceber o que está puxando sua atenção, o que está dominando sua mente, o que está controlando sua direção. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas continuam presas nas mesmas fases durante anos. Porque aprender profundamente exige muito mais do que repetição. Exige presença, exige percepção, exige discernimento. Porque quando uma pessoa começa a entender os caminhos da própria mente, ela para de viver apenas no automático. Ela começa a perceber o que enfraquece seu foco, o que rouba sua energia, o que prende sua atenção, o que impede sua profundidade. E talvez seja exatamente aí que começa a verdadeira transformação.
Porque a música não é apenas sobre teclas. E a vida não é apenas sobre existir. Tudo começa na percepção. Então eu comecei a perceber outra coisa muito forte. Tocar uma música se parece muito com navegar. Porque quando alguém entende a direção da música, ela não decorou apenas notas. Ela decorou caminhos. Ela entende para onde a música está indo, onde cria tensão, onde resolve, onde volta, onde muda a direção. E por isso, quando erra, ela consegue retornar, porque entende o caminho. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa muito profunda sobre a própria vida. Muitas pessoas vivem, mas não entendem a direção para onde a mente delas está navegando. Muitas apenas repetem hábitos automaticamente, mas poucas realmente percebem o que está puxando sua atenção, o que está mudando sua direção, o que está prendendo sua profundidade. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas continuam perdidas dentro da própria vida. Porque não aprenderam a perceber para onde a própria mente está navegando. A história. Existia um grande navio navegando no meio do oceano. Dentro dele existiam marinheiros, arpões, âncoras e um capitão responsável pela direção da embarcação. Durante muito tempo, o capitão acreditava que o navio estava avançando normalmente, mas com o passar dos meses, ele começou a perceber uma coisa estranha. Por mais que aumentasse a velocidade, o navio parecia nunca chegar muito longe. Então ele começou a fazer tudo o que imaginava. Mandou os marinheiros trabalharem mais rápido, tentou navegar por outros caminhos, mudou rotas, mudou estratégias, tentou atravessar tempestades, tentou acelerar a embarcação, mas não importava o quanto tentasse. O navio continuava sem profundidade na viagem, e quanto mais o tempo passava, mais o capitão ficava confuso, porque existiam outros navios que conseguiam atravessar oceanos inteiros. Enquanto isso, o dele parecia sempre girar em volta dos mesmos lugares. Então, um dia, ele decidiu parar de olhar apenas para o mar e começou a observar o próprio navio. Foi aí que ele percebeu algo assustador. Existiam âncoras escondidas no fundo do oceano, e enquanto o navio tentava avançar, essas âncoras continuavam puxando a embarcação para trás. Mas aquele não era o único problema. Os marinheiros também lançavam arpões para várias direções ao mesmo tempo. Cada arpão prendia uma baleia diferente, e quanto mais baleias puxavam o navio, mais difícil ficava manter uma direção profunda. Então, o capitão começou finalmente a entender o verdadeiro problema. O navio não estava sem força. O navio estava sem direção, porque enquanto as âncoras continuassem presas e os arpões fossem lançados para todos os lados, a embarcação jamais conseguiria atravessar o oceano profundamente. Foi então que o capitão tomou uma decisão. Mandou soltar as âncoras que impediam o navio de avançar e decidiu que não lançaria mais arpões para qualquer direção. Agora existia apenas um alvo, uma ilha distante conhecida como a Ilha do Tesouro. Diziam que aqueles que conseguiam chegar até ela encontravam algo muito maior do que ouro. Encontravam direção, propósito, profundidade e realização. Então, o capitão ordenou que toda a embarcação navegasse na mesma direção. E quanto mais o navio se aproximava daquela ilha, mais os marinheiros sentiam algo diferente. Alegria, prazer, foco, porque finalmente toda a embarcação estava unida na mesma direção. E foi aí que o capitão percebeu a maior descoberta de todas. Quando toda a energia do navio navega para o mesmo alvo, a viagem deixa de ser apenas esforço. Ela começa a ganhar sentido. Existia uma ilha muito distante, conhecida como a Ilha dos Tesouros. Muitos navios tentavam chegar até ela, mas poucos conseguiam, porque para alcançar aquela ilha,
Não bastava apenas navegar, era necessário que toda a embarcação estivesse na mesma direção. E foi aí que o capitão começou a entender algo muito profundo. Talvez o verdadeiro tesouro não fosse ouro. Talvez o verdadeiro tesouro fosse aquilo que domina a atenção, o foco, o coração e a direção da vida. Então, ele se lembrou de algo muito antigo que um dia foi dito: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. E naquele momento, o capitão finalmente entendeu. Aquilo que uma pessoa considera tesouro começa lentamente a puxar sua atenção, seus desejos, sua energia e sua direção. E talvez seja exatamente por isso que tantos navios nunca conseguem atravessar o oceano profundamente, porque seus corações continuam presos em muitos lugares ao mesmo tempo. E talvez nesse momento, algumas pessoas tenham entendido que essa história nunca foi apenas sobre um navio, porque o navio representa a própria mente humana. A embarcação representa a nossa vida inteira. O capitão representa aquilo que a ciência chama de córtex pré-frontal, a parte da mente responsável por decisão, direção, consciência e escolhas. Mas o capitão não controla tudo sozinho. Existem também os marinheiros, e talvez eles representem exatamente aquilo que fazemos no automático. Hábitos repetidos durante anos, comportamentos que acontecem sem percebermos, impulsos, rotinas, distrações e padrões automáticos da mente. As âncoras representam tudo aquilo que prende nossa direção: vícios, distrações, prazeres rápidos, apegos e tudo aquilo que rouba a profundidade da mente humana. Os arpões representam nossa atenção, porque aquilo em que lançamos nossa atenção começa lentamente a puxar a direção da nossa vida. As baleias representam os alvos que escolhemos perseguir, e o mar representa o próprio mundo, um lugar cheio de barulho, distrações, tempestades, ilusões e caminhos diferentes tentando puxar nossa mente o tempo inteiro. E talvez a Ilha dos Tesouros represente exatamente aquilo que Jesus quis dizer quando falou: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque aquilo que transformamos em tesouro começa lentamente a dominar nossa atenção, nosso prazer, nosso foco e nossa direção. Foi então que eu ouvi a história de uma tecladista chamada Mari Jacinto, e aquilo me fez pensar profundamente. Ela contou que enquanto muitas pessoas escolhiam sair, se divertir e viver apenas prazeres momentâneos, ela passava horas estudando música. Enquanto amigos chamavam ela para outras coisas, ela permanecia treinando. Enquanto muitos mudavam de direção o tempo inteiro, ela continuava aprofundando. Os meses passaram, e aquilo que antes parecia apenas treino começou a virar profundidade. Ela começou a gravar com grandes artistas, começou a ensinar, começou a construir uma vida através da música. E foi aí que eu percebi algo muito forte. Talvez a diferença entre algumas pessoas não seja apenas talento. Talvez a diferença esteja naquilo que elas decidiram transformar em tesouro. Porque enquanto muitos espalham sua atenção em várias direções, algumas pessoas escolhem permanecer profundamente no mesmo caminho. E quanto mais tempo a mente permanece alinhada na mesma direção, mais profundidade ela desenvolve. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas conseguem atravessar oceanos inteiros, enquanto outras continuam girando em volta das mesmas águas. Testemunho. Durante muito tempo, eu pensei que o problema era a falta de capacidade, porque eu amava música. Eu gostava de tocar, gostava de estudar, gostava daquele mundo, mas ao mesmo tempo eu percebia que nunca conseguia aprofundar completamente. E durante anos eu não entendia o porquê.
Até que um dia eu comecei a observar minha própria mente, e foi aí que eu percebi algo que mudou completamente minha visão. Minha atenção estava dividida. Enquanto uma parte de mim queria evoluir na música, outra parte continuava presa em coisas que davam prazer mais rápido: televisão, distrações, outras direções, e sem perceber, essas coisas estavam roubando meu foco, minha profundidade, minha constância e minha direção. Foi aí que eu comecei a entender que talvez o problema nunca tivesse sido falta de talento. Talvez existissem âncoras prendendo minha mente. E quanto mais eu estudava tudo isso, mais eu percebia algo muito forte: aquilo que domina nosso prazer começa lentamente a dominar nossa atenção. E aquilo que domina nossa atenção começa a definir nossa direção. Então, eu comecei a perceber algo muito importante. Talvez evoluir profundamente não seja apenas questão de esforço. Talvez seja questão de direção, percepção e profundidade. Porque quando a mente permanece dividida, a profundidade nunca consegue crescer completamente. E talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu comigo durante muitos anos. Mas quando comecei a perceber o que roubava minha atenção, o que enfraquecia meu foco, o que prendia minha direção, algo começou a mudar dentro de mim. E hoje eu entendo uma coisa que antes eu não conseguia enxergar. O problema não era apenas o piano. O problema era para onde meu navio estava navegando. E talvez a maior esperança de todas seja entender que ainda é possível mudar a direção do navio. Porque muitas pessoas acreditam que já perderam tempo demais, que já estão presas demais, que já navegaram longe demais da própria direção. Mas enquanto existir consciência, a rota ainda pode ser mudada. Talvez seja exatamente isso que significa libertação: perceber aquilo que estava prendendo sua mente e finalmente começar a soltar as âncoras, porque nenhuma embarcação atravessa oceanos profundos, continuando presa no mesmo lugar. E talvez o mais importante não seja a velocidade. Talvez o mais importante seja perceber para onde sua mente está navegando. Porque quando a atenção, o foco, o prazer e a direção começam finalmente a caminhar juntos, a vida deixa de apenas sobreviver no mar e começa finalmente a navegar com propósito. Se esse vídeo falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa reflexão com alguém que também precisa entender para onde a própria mente está navegando. Porque talvez muitas pessoas não estejam sem capacidade. Talvez apenas existam âncoras invisíveis prendendo a direção da vida delas. E lembre-se, aquilo que você transforma em tesouro começa lentamente a transformar também sua direção.